Eren ficou em pé sozinho, e nenhum maju incomodou. Esta foi sua segunda vez experimentando um sentimento de perda. A primeira vez, naturalmente, foi quando sua aptidão espiritual se deteriorou e seu noivado foi interrompido. Eren segurou o anel preto em suas mãos com força. Esse foi o momento mais sombrio de sua vida, mas felizmente ele achou isso. Vovô Marlina. Quando você acha que eu vou alcançar o nível do mestre Leilin? Eren silenciosamente perguntou em seu coração. Nunca lhe ocorrera usar suas conexões. Na cidade de Dolon, ele era apenas um pequeno acólito, enquanto Leilin era um poderoso mago do nível 2. Este último certamente não se lembraria dele. Relaxe, não é apenas o segundo posto. Marlin herdou o senso de humor distorcido de Leilin. Ele sussurrou na mente de Eren, enquanto você puder encontrar os dois filhos do destino, e acionar o rio do destino, seu cultivo na chama sagrada aumentará exponencialmente. Avançar para o rank 2 ou 3 será uma tarefa simples. Nesse caso, tenho que aumentar minha velocidade. Eren cerrou o punho e olhou para a distância. Por um instante ele ficou cheio de esperança. Para Leilin, o que aconteceu com Eren foi apenas um soluço em sua jornada. Embora Eren fosse uma peça de xadrez dele, ele nunca pediu que Eren se juntasse a ele. Afinal de contas, manter Marlin ao seu lado era o suficiente. Além disso, ele não queria dar pistas a Eren ou aos outros, para que não descobrissem suas intenções. Leilin abaixou a cabeça, escondendo o brilho sem fundo em seus olhos. Depois de avançar por meio mês, o esquadrão entrou na região central. A jornada deles tinha sido muito pacífica, sem nada acontecer. Seu esquadrão era composto de mágicos. Eles não tinham falta do mesmo nível de pico 1 magi, e Leilin, um rank 2 magos, estava liderando-os. Já era considerado muito bom que eles não tivessem procurado problemas com os outros. Esquecessem qualquer um que ousasse ofendê-los. Com o auxílio de feitiços, eles viajaram rapidamente, não sendo impedidos nem mesmo por terrenos acidentados. Os plebeus enfrentariam dificuldades quando tentassem atravessar vales estreitos e escalar penhascos íngremes. Magos resolviam qualquer problema com alguns feitiços. É esta a zona central de Twiligate. A qualidade de vida aqui supera em muito a do leste. Leilin baixou o capuz e olhou para as casas bem construídas à beira da estrada. Ele acenou para o agricultor ocasional que ele viu. O centro era a essência da Twiligate Zone. Criaturas das trevas eram uma visão rara e a densidade populacional era muito alta. No entanto, atualmente, Leilin podia ver escudeiros vestidos com armaduras de couro correndo pela região. Os fazendeiros pareciam preocupados, com a zona do crepúsculo do norte tendo caído. A grande guerra estava à sua porta. Os soldados e anões, gnomos e até mesmo as criaturas das trevas da região, que são negros élficos, poderiam chegar diretamente à região central, contornando o norte, o que poderia criar muitos problemas para eles. A região central não tinha forças para repelir esses ataques, especialmente em termos de magos. Eles não tinham escolha a não ser mandar ordens para todas as 4 zonas e recrutar mais acólitos. Neste momento, um mago da Aliança da Natureza apareceu e relatou a Leilin: "Meu senhor, os líderes de algumas corporações de médio porte vieram para se despedir, e vão voltar para as zonas de onde vieram. Deixa eles irem. Eles não precisam se reportar especialmente a mim", Leilin ordenou friamente. Um grande número de ordens soou à distância. Algumas das tropas menores, como os distribuidores de um rio, deixaram o lado da Aliança da Natureza. Que pena. Leilin olhou para as corporações de pequena e média escala que estavam saindo e soltou um suspiro. Mesmo que os recursos na região central fossem bons, eles tiveram que ser trocados pela vida de alguém. Se essas guildas pudessem sobreviver à Grande Guerra, elas naturalmente obteriam a terra como recompensa. No entanto, se eles correm o risco de sofrer pesadas perdas, ou mesmo serem completamente eliminados,
A saída seria a melhor escolha. Embora a região central fosse rica em recursos, nem sequer poderia suportar todas as guildas que surgissem. A guerra escolheria os verdadeiros vencedores que acabariam com a última risada. Ainda assim, muitas guildas invadiram a região central. Mesmo sabendo que tudo era uma aposta, eles não hesitaram por um momento em apostar tudo nessa aposta. Eles esperavam ganhar muito com isso. Depois da guerra, quantas guildas restariam? Dê levemente e fechou as janelas. Envie as ordens para baixo. Devemos avançar a toda velocidade e correr para nosso território o mais rápido possível na superfície. Leilin ainda representava os interesses da Aliança da Natureza e, portanto, ele havia ordenado de maneira tão casual. Como quiser, meu senhor. As ordens foram rapidamente passadas através de feitiços mágicos, e os sons das salamandras da terra e do GNU vieram repetidamente à medida que a velocidade de todo o esquadrão aumentava a um nível. Em outra região ainda, alguns viajantes abatidos entraram nas fronteiras da região central. Esta é a região central. Bailin varreu a poeira em seu corpo e olhou para a grande cidade à frente. Ele estava vestido com grandes roupes cinzentos, e uma aranha listrada de ouro aparecia de vez em quando nos ombros dele. Sim. Avançar depois de Transit deve nos levar à Central Twilight Zone. Memphis estava ao lado de Bailin. No entanto, ele tinha atualmente perdido toda a semelhança com o elfo negro, e só parecia um real de pele clara. Você poderia fazer o seu imperador da aranha do inverno subterrâneo se esconder. É muito fácil atrair a atenção. Aqui ele mais uma vez olhou para a aranha travessa que subiu no ombro de Bailin e sorriu ironicamente. Esta aranha dourada parecia ser capaz de entender línguas humanas, e ao ouvir o que Memphis disse, soltou um grito ameaçador. Aro diz que ele restringiu sua aura, e apenas 2 magos podem enxergar através de sua transformação. Assim, mesmo que os magos formais vissem o imperador da aranha subterrânea do inverno, eles apenas a tratariam como uma aranha comum mutante. Traduzido para Memphis. Além disso, se você ousar sugerir isso novamente, ele vai comer você. Tudo bem. Memphis ficou sem palavras. Este imperador aranha subterrâneo de inverno foi a recompensa de Bailin por sua excursão ao Império dos Elfos Negros. Originalmente, eles planejavam atacar ou subjugar o imperador da aranha subterrânea de inverno para deter a guerra. No entanto, o imperador da aranha subterrânea do inverno tinha decidido seguir Bailin, tornando seu familiar contratado do Magus. Memphis não esperava isso. E depois que ele descobriu que poderia ter sido o funcionamento de seu amuleto ancestral, ele se sentiu tão enganado que quase foi bater a cabeça contra a parede. Embora ele soubesse que seus ancestrais eram membros de um clã forte, ele não esperava que eles tivessem deixado um acordo tão forte que o dono do amuleto poderia realmente controlar o imperador das aranhas subterrâneas de inverno. Esse foi um ser com a força de um rank 2 magos. Se ele tivesse ganho o controle sobre isso, os cavaleiros da aranha subterrânea de inverno teriam desertado para o seu lado, mas agora? Memphis sorriu ironicamente quando olhou para Bailin, que estava de pé ao lado. Embora tivessem os cavaleiros da aranha subterrânea de inverno, os orgulhosos elfos negros simplesmente não admitiam que um membro de outra espécie pudesse exercer controle sobre seus objetos sagrados. Pelo contrário, eles viam isso como uma grande humilhação, e até se lançaram em uma matança implacável. Memphis tinha visto os planos do Império Élfico Negro falharem. Ele aprendeu através de suas conexões que os Elfos Negros estavam planejando outro esquema na região central, que poderia potencialmente destruir as fundações da raça humana. Ao receber a notícia, Bailin ficou inquieto e cheio de um forte senso de dever. Depois de assegurar que Gene se estabelecesse, ele secretamente entrou na região central com Memphis. O que acontece conosco depois disso? Nós contamos aos magos o que descobrimos. Bailin de repente percebeu que não tinha ideia de seu próximo curso de ação.
Apenas com base em nossos próprios méritos. Mênfis apontou para si mesmo e sorriu amargamente. Depois apontou para o imperador da aranha subterrânea de inverno sobre os ombros de Bailin. Um elfo negro e um homem suspeito com o imperador subterrâneo de inverno. Receio que, antes mesmo de proferir uma única palavra, o outro lado tenha começado a lançar feitiços para nós. Escusado será dizer que esta informação só seria ouvida se um magus de nível 2 o transmitisse, e a discrição de Haru não resistiria a tal existência. Além disso, ao ver o Imperador Aranha do Inverno subterrâneo, um magus de nível 2 mataria-nos imediatamente. Afinal, suas linhagens asseguram que os elfos negros enfraquecerão instantaneamente no momento em que o Imperador Aranha subterrâneo do Inverno morrer. Eles até perderiam seu suprimento infinito de montarias. Isso definitivamente seria um grande golpe para o Império dos Elfos Negros. O que você acha que eles escolheriam fazer essencialmente? De jeito nenhum. Bailin se agachou e se sentiu desanimada. No entanto, não é totalmente impossível. O tom de Mênfis mudou. A esperança. Os olhos de Bailin se iluminaram. Você se lembra que mencionei Magus Leilin mais cedo? Mestre Leilin. A voz de Bailin tinha um tom de respeito dentro dela. Ele viu Leilin como professor e ficou grato e respeitoso com ele. Sim. Aquele Leilin. Você sabia que ele é, na verdade, o mais recente Magus para alcançar o posto 2? Mênfis baixou a voz. Embora Leilin fosse membro de outra espécie, ele ainda mantinha o respeito pelos fortes. De acordo com as notícias que recebi, ele não só ajudou Fendix a atacar e matou uma matriarca de nível 2 em Dolon, como também derrotou outra matriarca antes. A inteligência do meu clã já o marcou como uma ameaça com nível de perigo de 8. Mestre. Ele é realmente tão forte. Os olhos de Bailin se arregalaram. Ele testemunhou pessoalmente a força de uma matriarca de nível 2. No Dark Elven Empire, ele e Mênfis foram caçados por uma matriarca. Se não fosse pela proteção do Imperador da Aranha do Inverno subterrâneo, eles definitivamente não teriam sido capazes de escapar. A força inabalável da matriarca deixara uma impressão profunda na mente dos dois. E agora, ele estava sendo informado de que o mestre Leilin que o havia ensinado antes era ainda mais forte do que uma matriarca de nível 2. Os sentimentos de Bailin naquele momento eram muito complicados. Havia orgulho, mas também havia arrependimento. Sim, Mênfis acenou com a cabeça. Apesar de não sermos do mesmo tipo, também o admiro muito. Este mestre Leilin é definitivamente uma presença pesada no mundo dos magos e até tem laços com você. Você só precisa passar a inteligência para ele. Aspas.